Fala, gente boa! Estamos de volta com mais um versículo, meus versículos prediletos em toda a Bíblia. Provérbios 3, versículo 5 nós vimos ontem, hoje vamos ver o versículo 6 que completa o pensamento, completa a frase que foi começada no versículo 5. E assim como o versículo 5, nós vamos ver que nessa frasezinha curtinha tem muita coisa para a gente sentar, para a gente discutir, para a gente pensar, para a gente analisar como é que nós estamos e para a gente aprender. Então, que bom que você está aqui e vamos junto para Provérbios capítulo 3, versículo 6. Olha aqui comigo o que diz o texto, só lembrando do 5, né? Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Falamos sobre isso ontem. Agora, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui tem então, né, um princípio para nós. Olha, ele vai endireitar as suas veredas se você confiar, não se apoiar no próprio entendimento, reconhecer o Senhor, né? E reconhecer em todos os seus caminhos, aí vai ter um resultado final na sua vida. Eu quero falar sobre esse reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque, como a gente tem falado, tem um sermão em cada versículo de Provérbios aqui, tá? Quero começar com essa palavra reconhecer. A palavra reconhecer foi até engraçado, porque eu fui pesquisar no inglês e na versão em inglês desse provérbio tá escrito o seguinte: submeta ao Senhor em todos os seus caminhos. Não é reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, mas é submeta-se ao Senhor em todos os seus caminhos. Eu falei, cara, peraí, mas é reconhecer ou é submeter, né? Fui para o hebraico, e no hebraico você vai ver que essa palavra realmente ela pode ser traduzida de formas diferentes. Você pode traduzir como se submeter, você pode traduzir como conhecer a Deus, como reconhecer a Deus, né? E eu acho que até as nossas palavras reconhecer e submeter, a gente consegue mais ou menos ter essa compreensão, que é o seguinte: se eu de fato reconheço Deus por quem Ele é, eu não tenho como reconhecer e não submeter. Cara, se eu de fato entendo, cara, existe um criador do universo, de todas as coisas, que me criou também, ele é real, ele existe, ele é pessoal, ele rege o universo, ele julgará todas as pessoas um dia. Não tem como eu reconhecer e não submeter. Não tem como. Não tem como. Então, essa palavra, ela acho que é até interessante a gente ler com esses dois entendimentos. Não é só reconhecer, tipo, eu reconheço que tem um Deus. Em algum lugar, tem um cara lá de cima, em algum lugar. Não é disso que está falando. Não está falando de uma coisa casual, distante. Está falando, cara, reconhecer no sentido, cara, eu entendo como um aspecto fundamental do meu entendimento sobre a vida e o meu lugar no universo, que existe um Deus que tem um plano para a minha vida, tem um projeto para a minha vida, tem princípios para eu seguir, então eu me encaixo nesse plano de Deus. Eu me submeto a esse plano perfeito e eterno de Deus, reconhecendo que Ele é Deus e eu não sou. É esse o reconhecer que está aqui. Não está só um reconhecer como você reconhece um ator na rua. Você reconhece uma pessoa famosa no aeroporto. Não é esse reconhecer. Reconheci. É você ter um entendimento profundo de que existe um Deus, ele tem um caminho para você, e você então reconhece no sentido, inclusive, de se submeter e dizer, cara, se isso é verdade, né, eu preciso me submeter. Um dos autores que eu mais gosto, tenho lido muito ele, perguntaram para ele esses dias, você acredita em Deus? E ele falou, cara, não sei como responder. E não é porque ele não acredita, ele acredita. Ele falou, só que se de fato eu digo que eu acredito em Deus, a minha vida precisa refletir isso. E ele falou, tem áreas da minha vida que ainda não refletem que eu acredito em Deus. Então eu acredito no sentido aqui, né? Mas eu ainda estou traduzindo isso para a minha vida, porque a melhor pergunta, a melhor forma da gente medir o quanto você e eu acreditamos em Deus é o quanto nós agimos de acordo com essa crença. Porque senão é igual acreditar que
o Nordeste do Brasil é bonito. Eu acredito. Nunca tive lá, nunca tive. Mas eu acredito que é bonito porque a turma diz que é bonito. Diferente de você né, mudar a sua vida em prol de uma verdade que você descobriu. Então aqui está falando nesse sentido, cara, reconheça o Senhor, reconheça que Ele é Deus, reconheça o plano dele, reconheça a vontade dele, reconheça os princípios dele, reconheça a lei dele, submeta-se a isso. Então, reconheça o Senhor ou submeta-se ao Senhor. Olha que interessante aqui também, né? O Senhor aqui, quando está tudo em maiúsculo na sua Bíblia, você já sabe disso, você faz parte do devocional há algum tempo, é o nome próprio de Deus, tá? É o nome Jeová. Então reconheça Jeová, não é o Deus, tipo, o Deus, cara lá de cima. Não, é o nome próprio, cara. Reconheça Jeová, o Deus da Bíblia que se revelou para Abraão, o Deus Todo-Poderoso, cara. Reconheça esse Deus em todos os seus caminhos. Olha aqui comigo, só para você ver que eu não estou tirando da cartola. Em todos os seus caminhos. E aí ele vai endireitar as suas veredas. Você está vendo que não é tão simples assim? Então já falamos ontem, né? Confie no Senhor de todo o coração. Tem dois todos nessa história, né? Todo o coração, todos os seus caminhos. Sabe do que está falando aqui? De uma vida entregue a Deus, submissa a Deus, onde eu estou ouvindo a voz de Deus e sendo guiado pelas instruções de Deus. E qual que é o princípio, a promessa para nós? Ele vai endireitar suas veredas. Porque não é que ele vai sair consertando tudo, ele vai nos dirigir por um caminho correto. Vai tirar a gente de onde a gente nos levou, né? De onde eu me levei, pelo meu próprio caminho, pela minha própria vontade, pelas minhas próprias ideias, e ele vai, à medida que eu confio nele de todo o coração, não me apoio no meu próprio entendimento, mas me submeto a ele né, eu reconheço ele em todos os meus caminhos, ele então vai me conduzir se eu estiver ouvindo a voz dele. Me faz lembrar de Jesus, né? Jesus, Novo Testamento, Evangelho de João, se não me engano, ele fala, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, é importante você lembrar disso, né? Que Jesus usou a metáfora de um pastor de ovelhas para falar da vida dele, do papel dele, muitas vezes. É importante a gente lembrar que o pastor de ovelhas, ele não toca as ovelhas. A gente acha que eles tocam as ovelhas, né? Igual se toca gado, tá? Gado você toca também em algumas circunstâncias, tá? Você está mudando eles de pasto, você vai tocar eles. Mas o pastor de ovelhas, ele vai à frente caminhando e chama. E as ovelhas seguem. Se você fosse para a época de Jesus e a qualquer lugar ainda que tem ovelhas, você vai ver o pastor chamando e as ovelhas vindo atrás. Ok? Então, essa ideia, cara, que você confia no Senhor, você não se apoia no seu próprio entendimento, você se submete a Ele e Ele vai endireitar as suas veredas. Por quê? Porque você vai estar seguindo a instrução dEle. E Ele não anda por veredas tortuosas, Ele não anda por caminho perigoso, Ele não anda por caminho torto. Ele anda em veredas, né, direitas, corretas, retas. E se você estiver seguindo Ele, você vai naturalmente, né, cara. Vamos para Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar junto a pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça. Olha só, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ou seja, se eu estiver seguindo e obedecendo o pastor, eu vou ter pastos verdejantes, que não quer dizer que está tudo bem, vai estar sempre ótimo, não é isso? Até porque, uma conversa para outro dia, mas o texto ele diz, faz-me deitar em pastos verdejantes. Às vezes Deus faz a gente deitar, faz a gente parar um pouquinho, né? Mas enfim, você entende que existe um chamado aqui para a gente seguir a voz. Então, não é um assim, nossa, eu confio em Deus, tipo assim, pensamento positivo, e eu reconheço Deus, não, eu reconheço que existe um Deus, cara lá de cima, ó, a gente, cara, a gente é chapa e tá tudo certo, e agora ele vai endireitar minhas veredas. Não. Confiar, nós já falamos, uma coisa muito mais profunda. E aqui nós estamos falando de submeter as suas, né, ao seu caminho, e aí vem a promessa, né, de endireitar as suas veredas. A gente poderia dizer o seguinte, que confiar em Deus de todo o coração, do versículo 5, na verdade é você reconhecer Ele.
né? O reconhecer a Deus por quem Ele é gera essa confiança em todo o coração. As duas coisas estão muito ligadas uma com a outra, não tem como ser diferente disso, né? E Ele vai então direcionar os seus passos. Esse é um princípio muito, muito importante que segue a partir da nossa decisão, daquilo que a gente já fez. Se a gente reconhecer em todos os nossos caminhos, Ele então vai endireitar as nossas veredas. Então, existe essa troca, né? Os meus caminhos, as veredas de Deus, né? Então, tem algumas pessoas aqui, a gente deve falar sobre isso, que às vezes têm medo de entregar o seu caminho para o Senhor. Tem medo de submeter o seu caminho ao Senhor. Talvez são pessoas que acham que Deus vai levar por algum caminho que não é bom, que não é confortável, que como se Deus gostasse de fazer os seus filhos sofrerem. Mas quando a gente tem medo de entregar o nosso caminho para o Senhor, o fato é que, fundamentalmente, nosso coração ainda não confia em Deus. Quando a gente tem medo de dizer, cara, eu vou entregar, eu vou me submeter ao processo de Deus, geralmente é porque o meu coração ainda não conhece Deus como deveria conhecer. Ainda falta conhecer quem é esse Deus, quem é o autor desse texto, quem está falando conosco aqui, né? E às vezes a gente fica bugado nesse sentido e a gente acaba tendo dificuldade de confiar em Deus como nós, né, como nós devemos. Mas para a gente encerrar, olha só, uma das grandes perguntas que as pessoas fazem hoje em dia, todos nós já fizemos em algum momento, é como é que eu posso saber o alvo de Deus para mim, o caminho de Deus para mim, o propósito de Deus para mim? Como é que eu posso me orientar nesse mundo para poder alcançar o propósito que Deus tem para mim? Cara, Salomão dá para a gente aqui a receita. Por isso são meus versículos prediletos, Provérbios 3, 5 a 6. O que você faz? Decide confiar em Deus. Confiar é tipo assim, se entregar, tá? Confiar é você se lançar de um precipício crendo que Deus vai te pegar, tá? Envolve fé. Confie em Deus. Para de confiar no seu próprio entendimento, suas próprias ideias, aquilo que você mesmo acha, né? O seu achismo, né? Mas entenda a palavra de Deus, aquilo que Deus já revelou, né? Então, cara, confie no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento, aquilo que você acha, aquilo que você já viu, aquilo que... Cara, nós somos infinitamente menores do que a capacidade de Deus de nos guiar. E, terceiro, se submeta a Deus em tudo que Ele te falar. Confie em Deus, não em si mesmo. Submeta-se a Deus em tudo que Ele falar. Ouça a voz. Gente, a gente falou um pouco sobre isso, né, ontem, que o cristianismo ele não é complicado, ele é simples. Não quer dizer que seja fácil. Quer ver a simplicidade do cristianismo? É assim, ó. Cristianismo pode se resumir a ouça a voz de Deus e obedeça. Pastor, como é que se vive a vida cristã? Como é que eu vivo o meu propósito? Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu sei o que Deus quer da minha vida? Ouça a voz de Deus, obedeça. Ouça a voz de Deus, obedeça. Ouça a voz de Deus, obedeça. Esse obedecer, às vezes, não é fácil, mas é muito simples. Ouça a voz de Deus e obedeça. Ouça a voz de Deus e obedeça. Esse é o caminho, né, de quem descobre o seu propósito, de quem vive o propósito de Deus e de quem tem as suas veredas endireitadas. Então, que nós possamos, né, compreender a beleza e a profundidade desse texto, que nós possamos buscar, com a ajuda de Deus, fazer exatamente isso. Que nós possamos viver uma vida submissa à vontade de Deus e, a partir disso, então, trilhar caminhos endireitados. Não porque a gente endireitou, não porque a gente fez tudo errado e Deus foi lá e consertou, não. É porque a gente seguiu a voz do Mestre. E o Mestre nos conduz, né, por veredas da justiça, por amor do nome dele. E que assim seja sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Amém? Vamos orar? Pai, nós reconhecemos, Deus, que não é fácil fazer isso, não. Vai contra a maré, vai contra a nossa vontade de ser, na verdade, a gente quer ser Deus, a gente quer mandar em tudo, em todos, em nós mesmos e no mundo ao nosso redor. Reconhecemos hoje, Deus, que nós não somos Deus, que nós não somos os donos da sabedoria,
Então nós reconhecemos isso, Deus, e pedimos a tua ajuda, que o Senhor nos ajude a nos submeter à tua vontade, à tua palavra, aos teus ensinamentos, aos teus princípios, a abraçarmos esse caminho tão simples do cristianismo, de ouvir a tua voz e obedecer. Que nós sejamos, Deus, ovelhas que ouvem a tua voz, reconhecem a tua voz, que obedecem a tua voz, que seguem o Senhor e, por seguir, que tenham suas veredas endireitadas. Faz isso, Deus, no meu coração, faz isso no coração de cada um que está me assistindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.